Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Mudanças anunciadas oficialmente pelo Internacional. Por que o técnico Roger permanece? Conversamos com pessoas importantes e trago aqui um relato no canal. E mais, Richard treina melhor que Luiz Otávio? Vamos falar sobre essa questão aqui nesse conteúdo. Você, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo se não for inscrito, ativa o sininho das notificações e bora falar do Colorado. Muito boa noite, galera! Estou de volta aqui no YouTube para a gente falar de Internacional e das novidades desta segunda-feira. Quero começar, galera, falando sobre anúncios feitos pelo Inter no início da tarde desta segunda para a categoria de base, mudanças no time sub-20. Lembram que o Renan Brito foi demitido, além do Julinho Camargo, de outros profissionais também da base do Inter? Pois é, nesta segunda-feira o Inter anunciou novos contratados para esses lugares, ainda sem um nome para a vaga do Julinho Camargo. Mas a nova comissão técnica já foi apresentada ao grupo de jogadores e ela é composta pelo Mário Jorge, técnico de 47 anos que estava na seleção da Arábia Saudita sub-17, ele estava por lá, teve destaque agora no Campeonato Asiático, começou a sua carreira no futsal lá em 1997 e passa aí pela base do Flamengo, pela base do Vasco e agora chega para comandar o time sub-20 do Internacional. E ele chega acompanhado do auxiliar Breno Caetano e do preparador físico Marlon Sindra. Esses dois profissionais também com passagens recentes pelos trabalhos também com o Mário Jorge. O Breno Caetano tem boas passagens aí na base do Flamengo, é um profissional também muito bem recomendado. O Inter que nesta temporada do Sub-20 tem apenas a Copa FGF como a sua competição do segundo semestre. O Inter já disputou o Campeonato Gaúcho, foi campeão da categoria, foi eliminado e rebaixado, na verdade, no Campeonato Brasileiro Sub-20, eliminado também na Copa do Brasil. Ou seja, sobra apenas a Copinha da Federação, que o Inter vai disputar aí mais uma vez com o Sub-20, ela que é uma competição profissional, mas a dupla Grenal acaba colocando um time da base, geralmente um time B, para disputar essa competição, e isso que vai acontecer. Os jogadores já se reapresentaram no último dia 11 de agosto, no CT lá em Alvorada, e já estão treinando desde então para esta estreia na Copa FGF, que deve acontecer no dia 17 de setembro. Pelo menos essa é a previsão dada extraoficialmente pela federação ao Internacional. Sai Renan Brito, entra Mário Jorge, técnico novo da equipe sub-20. Quero trazer também, pessoal, dois bastidores muito interessantes sobre o dia a dia do Internacional e principalmente sobre Roger Machado. Andei conversando com algumas pessoas dos bastidores do Inter nas últimas horas e a gente chegou, eu falo a gente porque trabalhei também em conjunto com o Leonardo Moll e com o Alexandre Ernest, que são colegas do Grupo Bandeirantes, setoristas aí do Internacional, e a gente chegou a alguns pontos. Primeiro, o Roger ele está mantido no cargo do Inter, de técnico do Inter, principalmente porque a direção não acredita definitivamente que o único motivo do Inter não estar performando ou não estar jogando bem é do técnico Roger Machado. E aqui tem uma parcela de culpa nas contratações, por mais que não vão admitir isso no microfone, e foi perguntado ao Mazzuco, ele negou e defendeu as contratações, mas internamente se tem um diagnóstico de que o Inter errou em muitos nomes, tanto é que muitos já saíram. Existe também uma parcela colocada em cima do grupo de jogadores, e essa é uma parcela bem importante. Então a direção não acredita que tirando o Roger agora e colocando outro profissional, o Inter vá dar um salto de uma hora para outra na tabela de classificação. Existe, sim, uma corrente dentro do Beira-Rio que já deseja a saída do Roger, mas a alta cúpula da direção, leia-se Alessandro Barcelos, D'Alessandro e André Mazzuco,
pelo menos falando em departamento de futebol e a direção do Inter através do presidente Barcelos, não há nesse momento um desejo de demitir o Roger. Sonda, pode mudar após a partida contra o Fortaleza? Pode. Se o Inter não vencer o Fortaleza, pessoal, a chance de mudança no comando técnico é muito grande. Não pela convicção da direção, mas pela pressão que vai ser feita tanto internamente por conselheiros, por outros dirigentes que não são da alta cúpula e também, claro, pela torcida. Então, perdendo para o Fortaleza ou não vencendo, jogando mal, é muito difícil que o Roger permaneça até por conta da data FIFA. O Inter vai ter um tempo ali para treinar, e para buscar um novo treinador. Surgiu inclusive o nome do Ramon Dias nos bastidores. O Wagner Martins até trouxe a informação de que é um nome bem avaliado no ambiente do Internacional. Lembro aqui que o Ramon Dias ele pediu demissão recentemente do Olímpia e ele trabalha ao lado do seu filho, né, que é o Emiliano Dias. Os dois funcionam ali como uma dupla de técnicos e seriam nomes interessantes, pelo menos na visão da direção do Internacional. Detalhe também é que o Ramon Dias é agenciado pelo André Cury, aqui no futebol brasileiro, que é um empresário que tem boas relações aí com a direção do Internacional. Outra informação, pessoal, muito importante, que foi trazida pelo meu colega Leonardo Moll nas últimas horas, dá conta sobre ambiente e bastidor de treinamentos no CT Parque Gigante. Como vocês sabem, os treinamentos do Inter estão sendo quase todos fechados, então a gente da imprensa não tem acesso ao CT Parque Gigante, a gente não sabe, não pode dar esse relato para vocês se o jogador A está treinando bem, se o jogador B está treinando mal, se o Borré treina bem, se o Ricardo Matias realmente, em alguns treinamentos, ele deixa a desejar ou não. A gente tem a palavra do Roger na coletiva e é só isso, tem que confiar basicamente na palavra do treinador. Mas o Leonardo Moll foi atrás de informações justamente para saber como estavam os treinos de principalmente dois jogadores, Richard e Luiz Otávio. Dois jogadores que têm um aproveitamento completamente oposto hoje pelo Roger Machado. O Richard é bem utilizado, é a opção número 1 hoje para a vaga de primeiro volante, sem o Thiago Maia, que está ainda afastado por conta de um desconforto. O Ronaldo também está lesionado e o Ronaldo eu acho, olha, bem melhor do que o Richard, tá? Eu tenho muitas críticas ao Ronaldo, mas eu acho ele bem mais jogador que o Richard. E o relato é o seguinte, o Richard, ele não treina bem. Inclusive, o Leonardo Moll trouxe a seguinte aspa de uma pessoa que acompanha os treinamentos diariamente no CT Parque Gigante. Chega a dar raiva, é o que essa pessoa disse sobre o Richard em algumas atividades. E sobre o Luiz Otávio, o relato é de que ele treina bem, que ele faz sempre o que é pedido nos treinamentos, que ele, claro, tem questões a evoluir porque é um jovem jogador, mas que ele treina bem. E essa preferência do Roger pelo Richard ainda não está muito clara nos treinamentos, pelo menos para essa pessoa que acompanha diariamente as atividades no CT Parque Gigante. Será que o Roger está colocando o Richard por ser uma contratação, até um nome que foi bem avaliado por ele no momento da sua contratação, ou tem algo a mais que a gente não está sabendo em termos de comportamento do Luiz Otávio, ou o Roger tem medo de bancar o garoto nesse momento de instabilidade? Realmente não tenho essa resposta do porquê o Richard é hoje a primeira opção para o meio-campo do Internacional. Deixa aqui o seu comentário, o que você acha em relação a essa informação e também sobre a permanência do Roger. Você concorda? Já trocaria agora? Qual nome você gostaria assumindo o Inter? Ramon Dias, Tite, Dorival Júnior, que está pressionado no Corinthians? São alguns dos nomes que pipocam no bastidor colorado. Tá certo, galera? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações. Também eu abri aqui o programa de membros do canal, então se você gosta do meu trabalho, quer contribuir aqui com o YouTube para que a gente possa ganhar mais uma graninha, então se inscreve aqui, seja membro do canal e eu volto no próximo conteúdo para a gente atualizar o Inter aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima!